A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ser breve, amém? Uma coisa, irmão, algo que está me chamando a atenção já tem uns dias, né? Minha língua está coçando para falar, mas eu gosto de atender, né, as dicas da Bíblia, né? E a Bíblia fala assim, que todo varão esteja disponível a ouvir e tardio a falar, amém? Então, nós devemos ser tardio a falar, né, irmão? Nós temos que ouvir primeiro e depois falar. Não é, né, irmão, sair falando aleatoriamente, não. Porque a Bíblia fala, né, que as palavras que saem da boca, né, irmãos, elas não voltam atrás, não. Né? Você lançou uma palavra, ela está aí circulando. Alguém gravou no coração ou gravou na mídia, e essa palavra pode se voltar contra nós mesmos, para bem ou para mal, amém? Então vigia com o que fala, irmãos. Mas o que tem me chamado a atenção, irmãos, é desses homens aí, quando eu falo homens, quer dizer homens, mulheres, adolescentes, pessoas que tiveram passado no mundo do crime, pessoas que já cometeu vários homicídios, assalto, furto, estupro, pedofilia, pessoas que, né, irmãos, já cometeu várias atrocidades e tiveram a oportunidade dada por Deus de ser um novo homem, né, de recomeçar uma vida com Cristo Jesus em novidade de vida. Pessoas que, como aquele ladrão que estava ali crucificado ao lado de Jesus, se arrependeu e o Senhor Jesus deu a ele a oportunidade de estar com ele no paraíso. Mas nós vemos nos dias de hoje pessoas que exaltam o passado delas, pessoas que contam testemunhos, eu falo não só do YouTube, mas eu já vi em altares de igreja, né, pessoas no monte, pessoas, né, até mesmo colegas meus, pessoas que estão caminhando aí, que bem próximo de mim, que já tiveram vários homicídios que eu já vi, né, já sei que foram eles mesmos, eu sei o que eles eram mesmo. Fico feliz de ver eles caminhando, que Jesus deu oportunidade, né? Alguns deles já pagaram para a justiça dos homens, outros ainda não. Mas, igreja, o que me chama a atenção é que a maioria deles, quando vai contar o passado, tanto no YouTube, olha aí para você ver esses pastores de YouTube aí, né? Que às vezes era o que? Às vezes era só um pivetinho noiado, né? Às vezes era só um queimador de maconha, cachaceiro, né? Foi um vaporzinho, vendeu uma droguinha aqui, outra ali, nunca teve sucesso no crime, né? E hoje em dia falam de boca cheia, eu já fui traficante, eu já fui homicida, já fui assaltante, como se isso, né, irmãos, fosse intimidar alguém. O nosso testemunho não é válido, né? O testemunho que é válido é o de Cristo, né, irmãos? Passado podre todo mundo tem. Então eu fico olhando que eles se vangloriam, né? Você não vê arrependimento muitas das vezes dos homicídios que eles cometeram, dos crimes que eles cometeram. Eles não falam com vergonha, com constrangimento, eles falam cheio de orgulho e a fim de intimidar. Tipo assim, eu já fui dono de boca, eu já fui gerente do tráfico, e se você continuar falando de mim, se eu sair da igreja, eu vou ir na sua casa e vou tirar sua vida. Ó, os caras que andavam comigo antigamente, eles ainda estão de pé, eles ainda gostam muito de mim, já falou que o dia que eu querer voltar é isso mesmo. Se eu precisar de alguma coisa, isso que eles querem dizer. A gente vê a tentativa de intimidação e ameaça deles bem nítida, né, irmãos? Próximo aqui na região mesmo, né, eu já vi casos de pessoas que são cristãos, entre aspas, vai para a igreja e tem um filho no crime e usa o nome dos filhos para intimidar os outros, né? Se alguém estiver falando deles, perseguindo, se o meu filho saber que você está falando isso, já era. Então, irmãos, são pessoas que trazem escândalos, não são libertas, não são discípulos de Jesus, apenas crê. E o apóstolo Tiago falou, tu creres que Deus existe? Tu faz bem, porque Satanás crê que estremece, porém não obedece. Então a gente não vê eles falando dos tapas na cara que eles tomavam da polícia. A gente não ouve eles falando isso, né? Eu moro na região, como todo mundo mora hoje em dia, que o tráfico está em todo lugar, que o tráfico de droga é constante em todo lugar, né? Eu conheço muitas pessoas que é do mundo do crime, todos nós conhecemos, qualquer um que mora em vila, igual moro, conhece, né, irmãos? E eu sei a humilhação que eles passam, né? O inimigo usa eles para tirar a vida, usa eles com valentia, andam armados até os dentes, mas quando cai na mão da polícia, tapa na cara, manda ficar de joelho, taca no corpo, taca no barro, quebra perna, quebra braço, né?
tortura, faz um cortar o cabelo do outro, faz um dar tapa na cara do outro. Essas humilhações aí vocês não contam, né, ô pastor? Aí eles ficam contando aí e estimulando os jovens a ser criminosos também, como se eles tivessem saído do mundo do crime ileso, como se eles tivessem saído do mundo do crime trazendo ouro e prata, né, irmãos? Eu fui no velório, irmãos, uns tempos atrás, deve ter mais ou menos 2 anos, de um familiar meu, assim, né, um familiar meu, que comandava um morro aqui perto, né? Ele comandava um morro aqui perto. E o que acontece? Ele gerenciava o morro aqui perto, né? Um dos morros mais conhecidos aqui na região onde eu moro. Ele gerenciava lá. E o que acontece? E dava aí meio de semana aí, final de semana, você via ele passando em carros de luxo, né? Mentia para o pai dele. O pai dele não sabia profundamente, o pai dele é aquelas pessoas mais pacatas. O pai dele chegava em mim, não, Marcinho, graças a Deus meu filho arrumou um serviço bom, o patrão dele é muito bom. Entrega altos carrão na mão dele, mas não sabia que era carro roubado, usado para o crime. E chegou um dia, esse jovem veio a falecer, ele morreu de overdose, né, irmãos? E ali no velório dele, no mesmo dia que ele morreu, morreu também um outro amigo meu, esse outro amigo meu já morreu executado. Então eu fui no velório dos dois, né, desse primo meu e desse amigo meu, no mesmo cemitério eles foram enterrados. E chegando lá, tinha um pastor que hoje em dia você passa nos bar aqui perto e está bebendo, entortando o bico. Ele estava lá celebrando o culto fúnebre. E ali durante aquele culto fúnebre, ele garantia que aquele jovem foi salvo e estava no céu. Era um jovem afastado dos caminhos de Deus, né? Ele era do ministério da igreja do Evangelho Quadrangular, há muitos anos atrás, né? Na sua infância ainda, mas desde a sua adolescência ele já tinha saído. E esse jovem já tinha sido baleado, né? Esse primeiro já tinha sido baleado, já tinha passado por várias situações, né? Uma vez ele foi cometer um assalto e a pessoa era uma policial e ali deu uma troca de tiro, ele foi atingido, né? Ele não procurou assistência médica, ele sofreu um outro atentado uns tempos atrás, antes dele morrer, né? Também, a bala, irmãos, e já aprontou muito também, andava armado até os dentes. Mas quando a morte chegou, o colete não protegeu ele, os amigos não protegeu, as armas não protegeu, foi uma overdose, né, igreja, aquilo que ele usava para dar prazer. Infelizmente era um jovem, deixou uma filha, né, irmãos, era um menino muito humilde como pessoa, apesar de estar no crime, mas era muito humilde, né, quem não conhecia ele nem falava que ele era. Então, o que acontece, igreja? Mas o que me chamou a atenção foi o pastor lá no velório, no culto fúnebre, falando que aquele jovem está num bom lugar, irmãos. Nós não podemos falar que a pessoa foi para o inferno, não, né? Porque quem sabe quem foi para o céu ou para o inferno é Deus. A gente pode falar segundo a Bíblia, quem morre em tais práticas não herdará o reino dos céus. Mas quem determina se a pessoa foi ou não é Deus. Então, assim como eu não posso julgar que uma pessoa está no inferno, eu também não posso julgar que ela está no céu, né? Eu posso desejar, mas julgar, não. Confirmar, eu tenho certeza que foi salvo. Não, né, igreja? Só Deus tem certeza. Aí, esse pastor falou assim, igreja, tem certeza que aquele jovem está salvo. Irmãos, e ele era muito popular aqui na região. Tinha umas 200 pessoas que creiam naquele velório, né? Foi muito ônibus, muito carro, muita moto. Então, era o momento do pastor dar uma palavra de convenção, uma palavra de arrependimento. Ele deu uma palavra que levou os adolescentes, os jovens do crime que estavam lá, a pensar o quê? Se fulano morreu de overdose, o próprio pastor falou que ele está salvo. Então como é que a mãe vai aconselhar o filho para parar com droga? Meu filho, conserte sua vida com Deus, vai fazer isso, vai falar, que nada, mãe. Fulano era gerente do tráfico e morreu. E o pastor falou que ele foi salvo? E eu que só uso uma droga de vez em quando. Então eles não falam, irmão, dos tapas na cara que eles tomaram, quando estavam no crime, da polícia. Eles não falam dos coros que eles tomaram dos próprios companheiros do crime, que aqui a gente vê direto um espancando o outro, né? Quando eles acreditam que o cara cometeu uma falha, deu um derrame, né? Quer dizer, um desfalque ali. Isso aí, em qualquer lugar que tem crime, a gente vê isso, espancamento, linchamento, até morte. Então isso aí esses pastores não contam, essas pessoas que, né, diz que aceitou Jesus, eles não contam da humilhação que eles passaram no presídio, ter que ficar nu um colado atrás do outro, a mãe tem que ficar nua para visitá-las no presídio, a irmã, o irmão, né, irmãos? Mas são homens que vivem exaltando o crime,
pastores que vivem exaltando o tráfico. Eles falam do tráfico como se fosse uma maravilha. Eles falam do crime como se bandido fosse tudo correto. Que nada, irmãos. O crime tem suas leis? Tem, mas assim como também o evangelho de Cristo tem seus mandamentos e poucos obedecem, assim é no crime também. Muitos pouco obedecem à lei do crime, né, irmãos? Muitos usam de covardia, muitos usam, né, irmãos, de maldade, por inveja, assim como acontece no Evangelho de Cristo, assim como acontece dentro de uma empresa, assim como acontece em qualquer segmento. Aonde tem gente, tem traição, tem inveja, tem contenda, tem morte, tem homicídio, né, irmãos? Aonde tem gente, tem pessoas de bom caráter e de mau caráter. No mundo do crime tem pessoas humildes, né? No catolicismo tem pessoas humildes, no espiritismo tem pessoas humildes, né? No cristianismo tem pessoas humildes. E são esses humildes que estão no crime, são os humildes que estão no espiritismo, são os humildes que estão no catolicismo, no testemunho de Jeová, são os humildes que estão no mundo das drogas, da bebida, na cracolândia, são esses humildes que vão ouvir a voz de Deus. Porque o Senhor Jesus falou assim: graças dou a ti, ó Pai, ó Deus dos céus, que ocultasse essas coisas aos sábios entendidos e a revelasse aos pequeninos e humildes. Sim, ó Pai, porque isso eu te aprovo. Então, tem vezes que a gente sabe fazer evangelismo, a gente para em boca de fumo, o jovem está com a pistola na cintura, está com a calibre 12 na mão, eles respeitam, eles põem para trás, guardam, tocam, né, irmãos, e deixa a gente passar nos becos tranquilo. Já aconteceu isso comigo várias vezes, né? E muitos deles têm um certo respeito, sim, por quem prega a palavra de Deus. Mas, irmãos, isso tá ridículo, né? Vigia com esses homens aí que vivem exaltando o crime. Pastores que vivem exaltando o crime. Irmãos, traficantes, assaltantes, são pessoas muito humilhadas na vida, né? Não digo os traficantes de elite. Agora, os traficantes gerentes de morro, esses aí são muito humilhados, pressionados, policiais que pedem eles subornos, policiais que oprimem eles para entregar arma, para entregar droga. Só Deus sabe a humilhação que esses jovens passam, né? Para a gente vir ver pastores exaltando como se o bandido fosse o rei da favela. Que nada, irmãos. Eles são pessoas muito humilhadas, né? Aqui em casa constantemente vem algum deles aqui pedir oração, né? Vem alguns deles aqui chorando, né, com a quadrada do tamanho na cintura e chorando, né? Eles me chamam aqui de pastor, não sou pastor. Eles me chamam de pastor, pastor, faz uma oração por mim. Ô pastor, não, pastor, tô sentindo as coisas ruins, não, pastor, tô a fim de tirar a vida de uma pessoa, eu não quero fazer isso, ora por mim. Eu ouvi você pregando em cima de sua casa um dia, e aquilo me tocou, e eu senti de Deus que não é para me fazer isso, não, ora por mim, né, irmãos? Mas a gente tem que falar, irmãos, é a parte que somos humilhados lá no mundo, né, igreja? Porque o funk já exalta o traficante. O funk mostra as partes, entre aspas, boas que o crime oferece, o mundo oferece. Mostra o sexo explícito, mostra a prostituição generalizada, o nudismo, né? Já mostra ali o dinheiro, a ostentação das armas, das joias, dos relojão, que os pastorzinhos agora, que são ex-bandidos, tudo gosta de usar, né? Os relojão, e faz questão de ficar mostrando toda hora, limpando o rosto, só para mostrar o relógio, vir pegar esses relógios, vender e ajudar quem está com fome, porque relógio já tem no celular, né, irmãos? Então, o que acontece, igreja? São, né, pessoas pervertidas que estão usurpando o título de pastores, mas que não são libertas. São pessoas que, se você apertar, eles mandam te matar também. E eles usam o dízimo e as ofertas que eles estão recebendo dos inscritos para mandar tirar a vida de alguém, né? Então, igreja, vamos vigiar, né? Vai caçar congregar, irmãos, vai congregar. O pecado está em todo lugar. No céu teve escândalo, no céu teve divisão, quando os anjos se rebelaram contra Deus. Dentro das igrejas vai ter, isso é bíblico, vai ler Bíblia, né? Esquece um pouco o YouTube, todo dia faz um vídeo, todo dia você tem tempo para fazer vídeo, para ficar respondendo vídeo, todo dia você tem tempo para poder, né, ficar aí se exibindo, né, no YouTube, ficar acompanhando pastores. Abre a Bíblia, vai ler a Bíblia, né? Vai dobrar o joelho no chão da sua casa, vai falar com Deus, salvação individual, né? Se essa pessoa que você está acreditando e for um lobo, for uma pessoa cega que está enganada pelo diabo, usada pelo espírito do engano, porque, irmãos, tem uma coisa diferente. Tem aquele que age de engano, que a Bíblia fala que não permanecerá na congregação dos justos, e tem aquele que já está enganado. Aquele que está enganado, ele não usa de engano, porque ele está enganado e vai enganar outros. Agora, usar de engano é aquela pessoa que conhece a verdade e vive a mentira, né? A pessoa sabe, já foi convencida pelo Espírito Santo que o futebol é pecado, mas ele continua jogando. Quem ainda não foi, amém, paciência,
Ele teve um tempo para nós. A pessoa que já foi convencida que a sensualidade é pecado e para ela hoje já não tem nada a ver. Né, que as imagens imundas são pecado e hoje em dia não tem nada a ver para elas. É a apostasia que tem em Romanos 1,18. Né, irmãos? Então, vamos deixar, igreja, de ser cegos, amém? E vigia muito, né? Vigia muito. Fique aí exaltando aí, não. Hoje em dia virou moda as pessoas contar testemunho, né? Que já foi do tráfico, que já foi do crime. Tem canal que só passa isso, né? Tem um canal ali que só mostra, benção é. Mas só que a fé vem é pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus, né, irmãos? A fé, ela vem pelo ouvir. Por mais que eu ouça um testemunho, né, vai me impactar, mas a minha fé vai vir pelo ouvir a palavra de Deus, é o que está escrito. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você tem que preocupar com canais que pregam a palavra, né? Não com canais que só ficam falando de visão, de céu, de inferno, que só ficam falando de demônios, né? Que tá cheio de fábulas judaicas, né? Tá cheio de heresias. Foca em canais que pregam a palavra, né? Mas foca primeiro na palavra e em Cristo. Vai na igreja, vai congregar, ouve a palavra, absorve o que é bom, descarta o que é ruim. Amém? Vamos, irmãos, sair do comodismo, né? Por que meu canal não cresce, igreja? Né? Por quê? Não cresce porque eu prego a palavra de Deus, irmãos. Não cresce porque meu canal não é monetizado. Eu não tenho número de conta aqui embaixo pedindo ajuda para ninguém, não que eu não precise, né? Mas quando eu preciso, Deus prepara, sem precisar de eu pedir. Eu dobro o joelho no chão, Deus prepara. Assim como tem pessoas que dobram o joelho no chão e Deus põe no meu coração para me ajudar elas. Vice-versa. Deus nos livra do dia do mal. Amém, igreja? Então vamos vigiar com isso aí, igreja. Vamos orar mais. Né? Tem canal que só vive disso, de testemunho. Pessoas se exaltando, pessoas supostamente converteu há 3 meses, 1 ano, e já estão pregando aí, já virou missionário, evangelista, só porque era gerente de uma boca, né? O Senhor Jesus, pela misericórdia, já me usou para ganhar gerente de boca. O irmão Douglas era gerente de boca. Quando o Senhor Jesus me usou para a vida dele, ele andava de colete à prova de bala aqui dentro do bairro. Estava de guerra com os traficantes aqui da região, né, irmãos? Teve uma troca de tiro intensa aqui entre o irmão dele e os parceiros deles aqui, né, irmãos? E Deus livrou. E ele permaneceu no mesmo bairro, Deus guardando ele. Entendeu, igreja? Mas isso não vai o tornar maior que ninguém. Né? E eu sempre ensinei, falei, irmão, quando você estiver contando testemunho, conta o que o diabo fazia com vocês lá. As humilhações que vocês passavam. Porque a exaltação todo mundo já conta. O funk conta, os pastores contam. Né, irmãos? Como se bandido fosse um cara certo, que nada, irmãos. Né? Se entre nós cristãos tem pessoas erradas, imagina no crime, pessoas que estão usadas pelo diabo, que está nas obras da carne. As obras da carne é inveja, é homicídio, é prostituição, adultério, idolatria, mentira. Então toda pessoa carnal é mentiroso. Então como é que vai ter verdade, sinceridade entre pessoas assim? Eles vão ser justos, entre aspas, né? Enquanto não pisa no calo deles. Amém? Que Deus abençoe eles, salve e liberta. Mas vamos vigiar, amém, irmãos? Vamos ficar aí exaltando aí. Ah, só porque fulano foi ex-traficante, foi ex-assaltante de banco, de bolsa, de qualquer coisa, não. Amém? Vamos vigiar, igreja. Medita aí, né, nessas simples palavras aí, né? E vamos procurar focar no lado ruim do mundo. Porque os próprios homens, hoje em dia, pastores, estão querendo estimular os jovens aí para o crime. Né? Estão exaltando o tráfico, exaltando o crime. Amém? Então vigia. Amém, igreja? A paz de Senhor Jesus, Deus abençoe.